O Rafael falou que vejo uns que falam da Bíblia que aparentam raiva da religião, talvez por influência de ideologia a ela refratária. Parece-me tolice o escárnio que tenta estigmatizá-la como um fenômeno de estúpidos. Muitos ordenam suas vidas em suas balizas morais, têm um sentido para sua existência e congregam em comunidades que lhes fazem bem. Sabemos que há problemas, mas o ódio a ela também me parece. Mas o ódio a ela também me parece que é. Ah, tá, que é um problema. Gostaria da sua visão. Eu concordo totalmente. Eu acho que a Bíblia não deve ser de forma alguma alvo de escárnio ou estigma, e os leitores da Bíblia também não. De fato, muitos ordenam suas vidas em balizas morais retiradas dali, balizas morais diferentes, inclusive, né? Você tem gente que organiza sua vida moral em torno da Bíblia, que é a favor da pena de morte, e outros que são contra. Você tem pessoas que organizam sua vida moral em torno da Bíblia, ou dizem fazê-lo, e são radicalmente contra, sei lá, imigração, ou radicalmente contra a tolerância de culturas alheias. E aí evocam mais ali os tempos de Josué, a conquista de Canaã, a devastação dos povos de Canaã, enquanto que outros também fazem essa baliza moral e buscam um exemplo de um Jesus mais misericordioso, que toma suas refeições com as prostitutas e os publicanos, e por aí vai, né? Mas, de fato, tanto num nível quanto em outro, né? Pessoas que são radicalmente intolerantes e violentas culturalmente, e às vezes em vias de fato, e pessoas que são absolutamente amorosas, misericordiosas e humildes, esses dois conjuntos de pessoas baseiam suas vidas na leitura, pelo menos que fazem, na interação que tem com a Bíblia e as tradições que daí emergiram, né? E aí você continua, tem um sentido para sua existência e congregam em comunidades que eles fazem bem. De novo, aí tem esse ponto, né? Às vezes a comunidade faz bem para a pessoa numa constituição identitária que leva aquela pessoa a adorar o seu próprio grupo e detestar os demais, considerar superior aos outros grupos e maltratar os demais. Ou não. Essas pessoas se organizam em comunidades de fé também, fazem muito bem para elas e faz tão bem para elas que elas crescem em justiça, misericórdia e humildade, né? Como está lá em Malaquias, não, né? Miqueias, apenas que façam a justiça, pratiquem a misericórdia e andem humildemente com seu Deus. Ou Tiago, né? A verdadeira religião é essa: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. E aí, sei lá, fazem trabalhos de caridade, se infiltram, né, em comunidades para, por exemplo, ajudar uma pessoa que não tem condições de ter uma educação de qualidade a conseguir ter essa educação, paga uma educação, paga bolsa, né, oferece bolsa. Muitos colégios, por exemplo, católicos, confessionais, dão bolsas para alunos que teriam uma educação pior no sistema público brasileiro para terem uma boa educação num sistema privado e por aí vai. Então, é sempre essa questão, né, de tipo assim, não dá nem para dizer que a Bíblia em si e as pessoas que têm a Bíblia como norte trazem, atrapalham a humanidade ou ajudam a humanidade. Tem as duas coisas, né? Então não é possível ser simplista em relação a isso, nem para criar estereótipos e escarnecer a Bíblia e as pessoas ligadas a ela, nem para simplificar e ser ingênuo também e acreditar que basta uma pessoa ter a Bíblia debaixo do braço, né, ou frequentar a igreja aos domingos, que ela contribuirá para um mundo melhor. Né? Sobre a primeira parte da sua fala, né, você falou assim: vejo que muitos falam da Bíblia aparentam raiva da religião, talvez por influência de ideologia a ela refratária. Pode ser, mas eu vejo muito um caso que é o caso também de um certo ressentimento, ou um caso de trauma até. De gato escaldado tem medo de água fria, né? Como diz o ditado, pessoas que foram de fato abusadas em vários sentidos dentro de comunidades de fé, em igrejas católica, protestante, mesquitas, ou abusadas psicologicamente, foram podadas radicalmente também na sua forma de pensar, por pensarem diferentes, por expressarem algo mais individual, tiveram também um tratamento indevido das pessoas presentes ali. E isso gera uma raiva, uma revolta em relação a tudo que orbite ali em torno de Bíblia. Bíblia, religião, cristianismo, falou em protestantismo, falou em crente, a pessoa já até arrepia, com uma certa razão pela experiência pessoal dela, né? Que infelizmente foi uma experiência ruim com a Bíblia, com religião, com igrejas, e poderia ter sido uma ótima experiência como outras pessoas têm, né? Mas é importante também, eu acredito, quando você vê uma pessoa assim muito raivosa, muito furiosa com
a Bíblia com as igrejas, pensar, cogitar a possibilidade de que talvez essa pessoa tenha motivos para isso, que não são necessariamente motivos de que essa pessoa estudou mais que a média sobre a Bíblia, que sabe mais sobre a igreja do que a Bíblia, mas que ela teve uma experiência pessoal muito traumática com aquilo, né? E aí talvez o primeiro movimento não seja, em vez de chamar o cara, sei lá, de comunista ou de herege ou de revoltadinho de forma assim. Não tô falando que você fez isso, né? Não fez no comentário, tô só falando assim, porque eu vejo isso acontecer muito. Fala assim, esses revoltadinhos, ateu todinho e tal, né? Então você repete aquele fundamentalismo terrível que se expressa religiosamente do outro lado, né? Sendo um ateu chato e sem nenhum amor, sem nenhuma misericórdia também. Então, ao identificar. Aliás, ao contrário, né? Mas eu acho que o teor aqui dá para entender o que eu estou falando. Mas ao identificar uma pessoa revoltada com a religião e tal, em vez de chamar a pessoa de ateu todinho e de revoltadinho, pensar que, pô, qual que será que é a experiência das pessoas com a religião? E se eu acho que há valor na Bíblia, que há valor nas igrejas, que há valor em outras religiões que sejam, em outras comunidades quaisquer, em vez de afastar essa pessoa ou diminuí-la, por que não apresentar, convencê-la do contrário, né? Convencê-la pelo exemplo, convencê-la mostrando coisas concretas em que você acha que a sua tradição, a tradição que você está mais próximo dela, trazem benefícios para a humanidade, para o mundo, para a sua localidade, por aí vai. Então, assim, eu concordo com você. Eu vejo muitas pessoas, inclusive pessoas na área de estudos de religião, até divulgadores de estudos sobre Bíblia e tal, e que você bate, você ouve 5 minutos, menos, 2 minutos a pessoa falando sobre aquilo, pode ter certeza absoluta. Você já sabe a trajetória daquela pessoa. Você sabe se ele é um ex-protestante, se ele é um ex-católico. Fica assim, patente. Por causa disso, porque todos nós temos um longo passado pela frente, né? Parafraseando Milo Fernandes, que falava que o Brasil tem um longo passado pela frente. Todos nós temos um longo passado pela frente, né? A gente tem que lidar o tempo inteiro com as experiências que nós tivemos ao longo da vida. Então é compreensível, não é o ideal, é uma atitude que vai fazer com que a pessoa tenha as piores, uma leitura muito rasa, muito hostil, muito que não vai ser benéfica nem para o estudo acadêmico da coisa, mas também não é o caso de condenar pura e simplesmente, né? Mas reconhecer que há ali uma pessoa, um ser humano, com uma história, e que a melhor forma de engajar com aquela pessoa é reconhecendo ou buscando conhecer, se abrindo para conhecer e entender quem ela é e por que ela fala as coisas da forma como fala, né? Dito isso, valeu, Rafael, aí pela pergunta. Acho que proporcionou uma boa reflexão.